Boa noite, pessoal. Bom, primeiro quero agradecer aí a presença de quem está entrando na live aí. Como eu divulguei essa semana, eu vou fazer durante toda essa semana, de segunda a sexta, lives falando sobre os perfis comportamentais, tá? Hoje eu vou fazer uma introdução, falar um pouquinho da história, falar um pouquinho do porquê é importante conhecer os perfis, tá? E conforme for passando a semana, eu vou falar individual de cada perfil. Na quinta-feira vai ter aí uma entrevista aí, tá? Para pessoa que já passou por um processo de analista comportamental, já sabe como que é, para falar a experiência dela, para vocês entenderem quanto é importante, né, conhecer os perfis. Bom, dê um feedback para mim aí se o som tá bom, se tá legal, se a imagem tá boa, tá? Só para eu saber aqui se a internet tá dando alguma oscilada, alguma pipocada, senão a gente já continua por aqui, tudo bem? Guardar o feedback de vocês aí, só manda um joinha se tiver tudo certo. Tudo ok? Tudo ok? Bom, pessoal, se tá tudo ok, vamos lá. Como prometido, abri a live às 19h11, tá? Bom, por que 19h11 para começar, né? Bom, pessoal, esse número é um número que ele me persegue há muito tempo já. É normal eu abrir o celular e tá 19h11 a hora, tá? Então eu achei interessante esse horário, não sei. Só quando eu pensei em fazer a live é o número que veio na minha cabeça e acho super pertinente por conta dessas coincidências aí. Obrigado pelo feedback aí, Iris, Gabriel também. Obrigado, quero agradecer vocês aí que estão entrando na live aí, tá? Essa é a minha primeira live assim aqui no Instagram a respeito desse tipo de assunto. Antes só tinha live sobre música, né, que era subjugados as coisas aqui. Agora a gente vai fazer uma live sobre perfis comportamentais. Tudo bem, pessoal? Bom, mas por que é importante conhecer sobre os perfis comportamentais? Pessoal, todo processo de mudança começa com o autoconhecimento, tá? E você saber o seu perfil, saber como que ele age, como ele se comporta em certas situações, é uma ferramenta muito poderosa que você tem na sua mão para você conseguir extrair o melhor do que você pode ter. E você também conhecendo alguns detalhes, algumas coisas que cada perfil apresenta, se você tem uma equipe, se você trabalha tipo numa empresa grande, você tem contato com muitas pessoas, você começa a perceber padrões de comportamentos, tá? E com isso, você vê uma forma melhor de agir em certa situação com aquela pessoa. Se às vezes a pessoa está um pouco mais explosiva, se a pessoa é um pouco mais explosiva, se a pessoa é muito calma, é aquela pessoa que demora muito para às vezes pegar no tranco para entender alguma coisa. Pessoal, tudo isso está relacionado ao perfil da pessoa, tá? Então por isso que é importante a gente conhecer os perfis tanto para o nosso bem, tá, pessoal, para a gente poder extrair sempre o melhor possível da gente mesmo, quanto para a gente entender o que a outra pessoa, os sinais que a outra pessoa passa para a gente, tá, e a gente passar às vezes até menos nervoso por conta disso, né? Porque quando a gente entende como que a outra pessoa funciona, ou pelo menos tem uma noção de como a outra pessoa funciona, porque cada pessoa age de uma forma em cada ambiente que ela tá bom? E isso é uma ferramenta muito poderosa para a gente ter na nossa mão aqui, tá? Bom, pessoal, eu vou começar com alguns avisos antes, tá? E vou reforçar ele durante todos os dias da live aqui, tá? Que é uma coisa muito importante. Pessoal, perfis comportamentais, a gente nunca é um perfil, a gente está um perfil, tá? Então, quando você faz uma análise de perfil, vamos supor lá que dá um perfil dominante, você é perfil dominante naquele momento. Às vezes, se você fizer um teste dali 6 meses, um ano, vai dar um outro perfil. Pode ser. Ou pode ser que vai se manter no perfil dominante, tá? Mas o importante é que análise de perfil e perfis comportamentais não é para colocar pessoas em caixinhas, tá? Não é você é dominante, você está na caixinha aqui, você é estabilidade, você está na caixinha aqui. Não, não é assim, tá? Isso daí serve para a gente entender as ferramentas que a gente tem aí na mão para a gente conseguir, como eu disse, extrair o melhor que a gente pode, tanto da gente quanto entender o nosso companheiro, o nosso amigo de trabalho, o nosso cônjuge, esposa, namorada, enfim, quem está do nosso lado aí. Tá bom, pessoal? Bom, dito isso,
tá? Tudo bem até aqui? Dito isso, da onde surgiu essa história de perfis comportamentais? Pessoal, lá muitos anos atrás, a humanidade sempre quis entender o ser humano, como as coisas funcionam, tá? E a gente é uma máquina completamente complexa, tá? O ser humano é uma coisa que até hoje intriga vários cientistas, vários estudiosos aí a respeito de várias coisas que acontecem aqui na nossa cabeça e que não tem muita explicação. Simplesmente acontece, tá? É, Coisas relacionadas a emoções, a comportamentos, enfim, várias coisas. E lá, muitos anos atrás, por volta de 370 antes de Cristo ainda, é, Hipócrates, que era considerado o pai da medicina ocidental, ele começou nesses estudos porque ele queria entender como funcionava a mente humana naquela época para entender o uso de drogas e medicina ali dentro do que eles precisavam ali, tá? E em 190 depois de Cristo, um médico romano chamado Galeno também deu continuidade a esse estudo, tá? Eu tô com uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo, porque não é tudo que a minha cabecinha aqui vai lembrar. Mas pessoal, dando continuidade, esse outro médico, o Galeno, ele deu continuidade aos estudos lá do Hipócrates, tá? E eles passaram por várias teorias e várias coisas ali. E eles chegaram à conclusão de que o nosso corpo ele funciona através de 4 fluidos, tá? Quando o nosso sangue predomina, nós somos mais alegres. Quando a nossa bile negra nós predomina, nós somos sombrios. Quando a nossa bile amarela, nós somos entusiásticos, tá? Somos mais animados. E quando flui o nosso fluema, nós somos mais calmos, tá? Isso é estudos que eles fizeram lá atrás e hoje em dia a gente já nem usa mais essas teorias, tá? Já vieram outros estudiosos e outros cientistas do comportamento humano e já mudaram essa teoria aí para palavras mais atuais e conceitos mais atuais aí, tudo bem? E falando aqui dessa história um pouco mais moderna, né? Aqui ali por volta de Freud ali, já nessa época aí, a gente teve o Jung, que foi um puto estudioso na área da psicologia, um psiquiatra suíço, tá? E dentro de alguns estudos que ele fez, até junto com o próprio Freud, em encontros com ele, eles mudaram um pouco essa teoria e eles colocaram nomenclaturas diferentes, tá? E não envolvia mais fluidos, mais coisas físicas, e sim comportamentais comportamentos na nossa cabeça, tá? Já não eram mais fluidos que fazia a gente ter certos comportamentos, tá? E ele trouxe ali as nomenclaturas de produtor, sensitivo, intuitivo e analítico, tá? E com o passar do tempo, foi desenvolvida a metodologia DISC, tá? Que teve o Marston ali como uma das pessoas envolvidas para desenvolver essa teoria, tá? Não foi o Marston que criou a DISC, tá? Ele é uma das pessoas envolvidas ali com esse estudo e criou essa metodologia DISC. A metodologia DISC, pessoal, ela é a que estuda os 4 perfis hoje. É a metodologia que a gente tem mais atual, que a gente estuda eles hoje, tá? E por que chama DISC? Porque cada letra quer dizer um perfil. Em inglês é o D de dominância, o I de influence, o S de stability, né? E o C de conformity, tá? E se a gente traduzir para o nosso idioma aqui, o português, a gente fica com dominância, influência, estabilidade e conformidade, tá bom? São esses perfis que durante essa semana eu vim colocando alguns posts aí no meu Instagram, não sei se todo mundo acompanhou, eu falava um pouquinho sobre eles lá, tá? E usava essa nomenclatura com vocês lá. Porém, tem uma teoria também que a gente usa os nomes na mesma ordem, tá, pessoal? De executor, comunicador, planejador e analista, tá? Então, se uma hora ou outra eu me esbarrar em alguma nomenclatura aí, é a mesma coisa, tá? O executor é o dominância, o comunicador é o influência, o planejador é o estabilidade e o analista é o conformidade, tá bom, pessoal? E o que cada um quer dizer, tá? Bom, pessoal, um executor, ele gosta de fazer as coisas rápido, tá? Ele quer, tipo, deu uma tarefa, foi lá e fez, tá? Um comunicador, ele gosta de fazer as coisas um pouco mais diferente,
tá? Ele gosta de procurar um caminho alternativo, ele gosta de conversar com várias pessoas, tá? Um planejador, ele já é um perfil que gosta de fazer as coisas com calma, tá? Então, se você entregar uma tarefa para um planejador, ele vai fazer com calma, ele vai pedir a opinião do amigo, ele vai pedir a opinião do outro companheiro de trabalho, tá bom, pessoal? São pessoas um pouco mais calmas, tá? E o analista, ele gosta de fazer as coisas certo. Analista é aquele cara regrado, tá? Se você chegar nele e der uma tarefa para ele, você não der um manual de instrução para ele fica perdido, tá bom? Então, assim, é importante entender cada perfil, porque a gente, conhecendo eles, a gente consegue acessar cada um deles em cada momento no nosso dia. Às vezes no trabalho que você faz, não faz tanto sentido você ser muito planejador, porque você trabalha lá um serviço braçal, ou alguma coisa do tipo, ou alguma coisa que já tem um método que você só vai seguir, você precisa ser um executor. Então, tipo assim, chegou o trabalho na sua mão, você só vai executar e vai mandar embora. Você vai executar e vai mandar embora, vai executar e vai mandar embora. Vou dar um exemplo aqui da cidade aqui, né? A gente tem aqui as fábricas de cerâmica, a própria Margírios aí. Então, tem processos já. Então, a gente não tem necessidade de ficar pensando muito. Chegou o serviço, a gente só executa, tá bom? Dando um exemplo aqui. Aonde que é interessante um planejador atuar? O planejador ele vai atuar justamente no planejamento de toda a situação. Ele vai pensar, ele vai ver como que vai ser a estratégia para atingir aquele objetivo, que ferramentas que vai ser utilizada, que forma que vai ser feita, com que maquinário, com quantas pessoas, tá? Então, só para ter mais ou menos essa ideia, tá, pessoal? Então, assim, para cada trabalho, é importante ter a pessoa certa para fazer aquele trabalho, tá? Um comunicador, ele é uma pessoa que ele gosta de pessoas, tá? Então, comunicadores geralmente se dão muito bem com vendas, se dão muito bem com marketing, porque eles são comunicativos, eles gostam de conversar, eles gostam de ter outras pessoas junto, tá? Eles gostam de estar ali no auê da galera e conversar e pá. E se você pegar o oposto, que é o analista, ele já não gosta. O analista, ele quer trabalhar ele enfiado no computador, tá? Ele gosta de planilha de Excel, ele gosta de leituras, ele gosta de coisas ali que ele tem controle, tá? Se jogar um analista no meio do campo de batalha com um monte de gente, ele vai se sentir reprimido, ele não vai conseguir, às vezes, exercer o trabalho dele como ele deve ser. Tá, pessoal? Isso levando em considerações perfis extremamente altos, tá? Mas a gente tem os 4 perfis. A gente usa os 4 durante o dia todo, tá? Então, em algum momento, você é um pouco mais executor. Por exemplo, se você vai na academia, você é um executor. Você vai lá fazer o exercício e vai embora, tá? Uma hora que você está numa roda de amigos, você está exercendo o seu planejador, você está conversando com a galera, você está se interagindo, você está falando de coisas, tá? Uma hora que você está ali fazendo os seus planos ali para como você vai gerir sua semana, o que você vai cozinhar, o que você vai comer, você está sendo um planejador, tá? E, por exemplo, a hora que você está dirigindo o seu carro, por exemplo, que você está olhando ali, não, a placa aqui, eu tenho que andar essa velocidade, eu tenho que virar para a direita, virar para a esquerda, farol, você está sendo um analista, porque você está seguindo todas as regras que o ambiente ele te propõe. Tudo bem até aqui, pessoal? Pessoal, antes de dar continuidade aqui, me dá um feedback aí como é que tá o áudio, se tá tudo bacana aí. O analista fica na caverna, exatamente. Muito bem observado aqui pela Adriele, pela minha esposa maravilhosa. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui, ó. Tem a Adriele, tem o Dedé, tem a Bianca, o Gilvan, o Aler, a Camila, a manicure aqui é a Keila, né? A minha professora querida Tati, a Pete, e a Gé do Yuri aqui, né? Que apareceu aqui agora também. Pessoal, agradecer profundamente. Obrigado, Gilvan, pelo feedback aí, cara. Pessoal, agradecer profundamente vocês que estão aqui para me ouvir, né? Nessa noite aqui. Aqui no Porto tá uma noite chuvosa, tá uma noite agradável. Então, agradecer vocês aí por estarem aqui comigo. Tudo bem? Bom, então vamos dar continuidades aqui. Pessoal, como é que se inicia um comportamento, tá? O comportamento é a forma que a gente reage a um estímulo que o mundo nos proporciona, tá? Então, se uma hora você passa por um estímulo de estresse, você tem um comportamento. Se uma hora você passa por um estímulo de alegria, alguma coisa que te deixa feliz, você tem outro comportamento, tá?
alguém que te irritou, alguém que te deu um parabéns. Você tem vários tipos de comportamentos que você vai, né? Você vai externar naquele momento. Agora, se você passou por uma análise comportamental e você entendeu como que a sua cabecinha aí funciona, como é que são os seus perfis, qual que é o seu perfil predominante, qual que você tem mais facilidade de acessar e qual você tem mais dificuldade de acessar, tende que você consiga passar melhor por situações adversas. E pense em situação adversa, pessoal, como uma situação de muita felicidade também. Porque quando a gente toma uma decisão muito feliz, também é perigoso. Se a gente toma uma decisão irritado, bravo, revoltado, é perigoso. Mas uma decisão tomada com muita felicidade também é perigoso, tá? Porque geralmente a gente tá num momento de superexcitação e não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, aí depois você vai lá, você analisa a circunstância, não era bem o que você queria, né? E com a raiva é a mesma coisa. Às vezes você tá super irritado e a pessoa te fala alguma coisa, você devolve com uma paulada e não era bem aquilo que você queria. Agora, conhecer o perfil te ajuda a ter ferramentas para você passar melhor por esses períodos. Mas nós somos seres humanos, então a gente erra. Uma hora ou outra vai escapar alguma coisa, vai escapar um momento de alegria, vai escapar um momento que você está com raiva, você vai falar uma coisa que você não queria falar exatamente, tá? E tá tudo bem, tá, pessoal? Porque nós seres humanos, nós somos seres duais, tá? Nós temos luz e sombra dentro da gente e é assim desde sempre, tá? O que é luz e sombra? Pessoal, pensa assim, ó. Em que momento que você está no momento de luz? Você está no momento de luz, no momento que você está alegre, você está leve, tá? Você não julga, tá? Eu sei que isso é muito difícil, a gente não julgar certas situações, certas pessoas, mas quando você está no momento de paz, que você está no momento de luz, você tende a ter comportamentos mais positivos. E quando você está no momento de sombra, você tende a ter comportamentos negativos. Ou seja, você julga a outra pessoa, você dá resposta sem pensar, tá? Quer ver um pensamento de sombra, por exemplo? Tipo assim, poxa, eu trabalho pra caramba e fulano, né, não faz nada na vida dele e tem um carro X, por exemplo, um carro que eu queria ter. Isso é um pensamento de sombra, tá, pessoal? Porque a gente não sabe, é um pensamento julgador, porque a gente não sabe como é que a outra pessoa tem a vida dela, a gente não sabe o quanto que ela trabalha para aquilo, a gente não sabe como que é a vida, o relacionamento dentro da casa dela, a gente não sabe, tá? A gente não sabe do que ela teve que abrir mão, às vezes, para ter aquele carro. Então, é perigoso a gente fazer esse tipo de julgamento, por quê? Mesmo que isso não chegue na pessoa, mas isso envenena a gente e faz com que a gente comece a parar de caminhar o nosso caminho porque a gente está olhando para o vizinho, tá? E o que é importante? A gente sim, né? Vamos supor que você tem aí o seu vizinho que tem um carrão, uma casona, e você se espelhar, mas você ir lá e você julgar como ele fez ou como ele deixou de fazer, não é bacana, tá? Porque a partir do momento que você se espelha, você vai buscar estratégias parecidas com a que ele tomou para ele conseguir aqueles objetivos. Seja um carro, seja uma viagem, seja uma pessoa que sempre está passeando, tá? Seja uma casa muito bonita que a pessoa tem, você vai atrás da estratégia que a pessoa tomou para ela atingir aquele objetivo. Isso é um estado de luz, tá? É você pensar com clareza, é você pensar com estratégia, é você pensar de forma lúcida, tá? E o estado de sombra é o oposto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Agradecer aí o Juninho que entrou aí. Um abraço, Juninho. O João Paulo, nosso querido Mal Mal. Tijolinho, cara, parabéns, cara. Meus parabéns. Meu vizinho aqui, o Tijolinho, cara, parabéns. Um forte abraço. Depois eu vou aí te dar um abraço e um beijo aí, meu querido. O Gui também que entrou aí. A Jé também que tá dando um joinha. Pessoal, muito feliz por vocês estarem aqui comigo, tá? E lembrando que, ó Ieda aí. Pessoal, pra quem não sabe, a, a Ieda tem uma pizzaria aqui no Porto que chama Mega Pedaço e, bicho, é top dos top, tá? Ó o João aí também, meu querido companheiro de CrossFit. Pessoal, é top das top essa pizza, tá? Então, vale a pena falar aqui porque o negócio é muito bom mesmo. Sugiro que se fica aí a minha sugestão de vocês pedirem lá porque, cara, é muito bom, de verdade. Parabéns, viu, Ieda, aí você e a Laís aí nesse caminho aí. Ah,
Vê lá, só tem que agradecer por isso aí. Aí, tá vendo? O Joninho também gosta. Bom, pessoal, vou dando continuidade aqui. Então, tudo bem até aqui com essa história de luz e sombra, tá? A Laís acabou de entrar aí também. Pessoal, tudo bem até aqui com esse negócio de luz e sombra? É... E por que que isso acontece dentro da nossa cabecinha aqui? Pessoal, aqui dentro da nossa cabecinha, a gente tem dois hemisférios do cérebro, tá? O nosso self um e o nosso self 2, tá? E o que acontece? O nosso self um, ele é o cérebro mais racional. Então ele é o nosso cérebro que faz a gente pensar antes de agir. Então, sabe quando você toma uma decisão com certeza do que você tomou? Tipo assim, não, você analisou todos os pontos, você analisou todas as consequências e você foi lá e tomou aquela decisão. E o nosso cérebro direito, que é o nosso cérebro emocional, o nosso self 2, ele é um cérebro mais good vibes, tá? Ele é um cérebro que toma decisões ali um pouco mais do momento, um pouco mais acaloradas ali do momento. É um cérebro que, tipo assim, é o nosso lado mais emocional. Então, tipo assim, se uma pessoa te atinge, fala alguma coisa que te deixa chateado, é o lado direito que ela atinge, porque é o seu lado emocional, tá? E geralmente se a pessoa vem e te fala alguma coisa e você usa muito o lado esquerdo, você não tá nem aí. Ah, falou, falou, eu vou seguir minha vida. E se você atinge, você usa muito o cérebro direito, a pessoa vai falar pra você, vai te matar. Você vai falar, nossa, mas por que a pessoa falou aquilo pra mim? Por que isso? Por que aquilo? Então, pessoal, o nosso cérebro, ele tem esses dois hemisférios, tá? O esquerdo e o direito, fora aqui o reptiliano, que é o nosso cérebro das nossas... Como é que fala? É o nosso cérebro... Eita! Animal, vamos dizer assim, tá? É o nosso cérebro que busca conforto, abrigo, comida e procriação, tá? É o nosso cérebro reptiliano, que é o que veio evoluindo conforme a evolução da humanidade aí, tá? E hoje a gente tem aqui, né, o hemisfério direito e esquerdo, que é o que faz a gente ter esse tipo de pensamentos aí. Rick, um grande abraço, meu querido primo, Rick aí. O pessoal acabou de entrar na live também. A Adriele que comentou que a pizza das meninas aí é dos deuses. E, cara, realmente é. Vale muito a pena pedir. Vou fazer de novo o jabá aqui porque é muito bom. Beleza, pessoal? Bom, então, é, entendendo isso, a gente pode começar a falar um pouco mais aprofundo sobre os perfis, tá? E a gente vai entrar agora exatamente nos 4 perfis. Bom, pessoal, quando você faz uma análise comportamental, de perfil comportamental, o programa, o software te dá pra gente, analista, gráficos e informações sobre o seu perfil comportamental, tá? E ele ali, ele mostra algumas tendências, ó, presta atenção na palavra, tendências de comportamentos, tá? Como eu disse, não são caixinhas, não são caixinhas. Então a gente tende a ter um tipo de comportamento, a gente tende a numa situação de estresse agir de uma forma, a gente tende numa situação de muita felicidade agir de outra. Não é que isso vai acontecer sempre, são tendências, tá bom? Então, tipo assim, se uma pessoa me fez mal e eu tendo a ter um comportamento explosivo, se a pessoa me fez mal, tende a ser explosivo com ela. Mas às vezes eu vou estar numa situação ali que eu vou estar bem, eu vou estar calmo, eu vou estar tranquilo e eu vou conseguir respirar, tá? Eu não vou ser explosivo com a pessoa. Então são tendências. Não é que é uma regra, acontece e pronto, e acabou, tá? Então, quando a gente faz o análise comportamental de um perfil, a gente vê tudo isso. A gente vê quais que são as tendências da pessoa quando ela está em estresse, como que é a tendência da pessoa a tomar decisão, se ela toma uma decisão mais pensada, se ela toma uma decisão mais no calor da emoção, tá? Como que geralmente ela é com a liderança, como que tá a energia da pessoa, tá? E tipo assim, ó, tudo isso tá atrelado ao perfil da pessoa. Não existe uma receita de pão. Não é porque você vai chegar aqui e falar assim, nossa, mas o meu perfil deu que eu tô com uma energia baixa. Se o seu perfil for um perfil planejador, tende que a sua energia seja baixa, tá? É do seu perfil, tá? Por quê? Um perfil planejador, geralmente, ele é um pouco mais devagar. E se ele é devagar, a energia dele é um pouquinho mais baixa. Um perfil
Executor, que é um cara faca na caveira, que quer as coisas para ontem, a energia dele é alta, porque a hora que chega o negócio na mão dele, ele quer fazer, ele quer botar para frente. Então a energia dele é alta, tá? Então, pessoal, nunca existe certo e errado dentro de uma análise de perfil. Existe cada pessoa, cada ser humano, que cada um é cada um, tá? É, eu não posso chegar aqui e falar para você que o certo é você agir de uma forma ou o certo é você agir de outra forma. Isso não existe, tá? Eu não sei qual que é a sua vida e eu não sei qual que é a sua passagem até aqui. Só você sabe. E por isso que a análise de perfil ela é personalizada 100% para aquela situação daquela pessoa, tá? Às vezes você vai procurar aí, depois dessa live, alguma análise DISC na internet que você acha um monte, tá? Pode procurar aí que você vai achar. E ele vai te dar algumas... Ela vai te passar algumas tendências de comportamento sim, tá? Mas, pessoal, se você fizer essa pesquisa, não leva a sério não é a palavra, não leva 100% como verdade tudo que está escrito ali, tá? Porque precisa de um analista, precisa de uma pessoa para analisar o que aqueles dados querem te mostrar, tá bom? Tudo bem? Beleza. Bom, então vamos entrar agora nos perfis propriamente ditos, tá? Hoje eu vou fazer uma... Eu vou falar um pouco mais raso sobre cada um, tá? Vou falar sobre os quatro hoje. E amanhã eu vou falar sobre perfis executor e analista, né? Que são os dominância e os condescendência. Deixa eu lembrar aqui o nome. Peraí. Conformidade. Então eu vou falar amanhã sobre o dominância e o conformidade, tá? O D e o C. E na quarta-feira eu vou falar sobre os dois de cima. Se vocês viram lá minhas postagens, elas estão sempre nessa posição. Quatro perfis, né? Aqui está o D, aqui está o I, aqui está o S e aqui está o C, tá? Então amanhã eu vou falar sobre esses dois de baixo e na quarta eu vou falar sobre os dois de cima. E por quê? Porque os dois perfis de baixo, pessoal, eles geralmente são perfis que trabalham com processos, tá? É aqueles perfis que gostam de processos, que se dão bem com processos, analisam bem e executam, tá bom? E os perfis da parte de cima são os perfis que gostam mais de relacionamento, são perfis que gostam mais de trabalhar com pessoas, tá? Então, assim, são perfis que se relacionam bem, que gostam de conversar com todo mundo para ver qual que é a opinião de todo mundo, tá? Então, amanhã eu vou falar sobre esses dois de baixo e na quarta sobre os dois de cima. E hoje eu vou fazer um kata sobre todos eles. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o executor ou o dominância, né? Dentro da metodologia DISC, aí na nomenclatura da DISC. Bom, um dominante, geralmente, ele é autoconfiante, ele aceita e gosta de desafios, tá? Ele é super competitivo, destemido e corajoso. Pessoal, você quer incitar um dominante, tá? Você fala para ele assim, ó, vamos pular amarelinha? Ele vai falar para você que ele não quer pular amarelinha. Vai falar para ele assim, ó, vamos pular amarelinha, que ele que ganhar vai levar 10. Na hora ele vai pular amarelinha, porque ele gosta de desafio, ele gosta de competição, ele é competitivo, tá bom? E geralmente são muito autoconfiantes, então é aquela pessoa que você vai chegar e falar para ela assim, ó, eu tenho esse trabalho aqui, eu tenho esse material aqui, eu quero que você faça coisa X. Ele vai catar, ele vai fazer. Se vai fazer 100% certo, se vai fazer com algum erro ou outra, não importa, ele vai catar, ele vai fazer. Ele não vai nem olhar pro lado, ele vai catar, ele vai entregar, tá? Dentro do, às vezes até antes do período que você falou para ele, ó, quero daqui uma semana, ele te entrega em 3 dias, tá? São perfis excelentes para trabalhar com esse tipo de coisa, que é entregar relatório, que é fazer planilhas e entregar relatórios para o pessoal. Ah, pessoal, uma coisa importante. Uma coisa importante aqui. Executor não é quem executa. Planejador não é quem planeja, comunicador não é quem comunica e o analista não é quem analisa, tá? Não levem o verbo ao pé da letra, tá? Porque você pensa comigo, se a pessoa é executora e ela gosta de fazer planilhas de Excel, ela é excelente em entregar planilha de Excel, tá? Ela vai lá, ela executa muito bem a planilha, ela entrega a planilha, tá? Então, não necessariamente que por ela ser executora, ela não consegue fazer uma planilha de Excel, tá? Uma pessoa que é executora e, tipo, por exemplo, tá? Uma pessoa que é executora e é radialista, por exemplo,
A pessoa vai lá, vai chegar no rádio, vai sentar na frente do microfone e vai falar o que ela tem que falar, tá? Não é porque ela é executora que ela não sabe se comunicar, não, tá bom? Então vamos tomar cuidado com os verbos aí dos disques aí pra gente não se apegar a eles, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, beleza? Dito isso, bom, deixa eu falar aqui mandar um abraço aqui pra Mayara também, que é minha vizinha aqui também, esposa do Thiago Tijolinho aí, nosso amigo. E pro Batata Furquim que apareceu aqui também na live, cara. Um abraço pra vocês aí, gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, pessoal, executores são pessoas que gostam muito daquele trabalho que entrega. Ó, eu quero isso, ele faz. Eu quero isso, ele faz. Eu quero isso, ele faz, tá? E também são muito bons em criar novos projetos. Porque. Oi? Porque eles se excitam com desafios e dificuldades. Então, é aquela pessoa para você ter do seu lado para iniciar coisas novas, para iniciar projetos, para ir atrás de desafio e conseguir atingir novos horizontes aí. Tá bom? Bom, seguindo esse pensamento, vamos lá para o comunicador, né? Ou para o influencer, que é o de cima ali, né? Se vocês lembram lá do círculo do DISC. Bom, o comunicador, ou influencer, como o próprio nome diz, ele é comunicativo, ele é super persuasivo, ele é uma pessoa super otimista, tá? Tudo vai dar certo e ele é uma pessoa super fácil de se relacionar, tá? Então o comunicador é aquele cara que ele chega num bar, num barzinho aí, numa roda de amigos, e ele conhece todo mundo. Ele conhece desde quem está ali sentado na mesa até o dono do bar, tá? Ele vai, ele se relaciona, ele conversa com todo mundo, ele conversa com o músico que está tocando, ele conversa com o cara que está sentado aqui, o cara que está sentado lá. São esses os comunicadores, tá? Eles são super fácil de se relacionar com as pessoas e são super persuasivos, tá, pessoal? Se tem uma pessoa que sabe conversar com você e te levar na direção que ela quer, são os comunicadores, tá? Isso é bom, isso é ruim? Depende da situação, tá? Você, se passar por uma situação dessa, você tem que avaliar. Mas eles são super persuasivos, tá bom, pessoal? E super otimistas. É aqueles caras que, tipo assim, não, vai dar certo, vai dar certo, não, vai dar certo sim. Não, vamos aqui, ó, vamos junto, vai dar certo, tá, pessoal? Esses são os comunicadores. E executores, né? Ou aí os dominância também são super otimistas, também acreditam que tudo vai dar certo, tá? Eles começam um projeto para dar certo, eles não começam um projeto para dar errado, tá bom? Bom, falando disso, vamos então pro lado direito aqui e falar dos planejadores ou perfil estabilidade, lá com a nomenclatura DISC, tá? Pessoal, os planejadores, eles são estáveis, eles são pacientes, eles são calmos, tá? Eles têm um ritmo bem constante das coisas que eles fazem e eles são conservadores. Bom, aqui eu estou falando alguns adjetivos, tá, pessoal? Mas tem muito mais coisa aqui que se eu for falar vai ficar horas aqui. Mas, como eu falei, na terça e na quarta eu vou falar um pouco mais sobre eles separados, então vai dar para dar um pouco mais de informação. Beleza? Juan, um abraço para você aí, meu querido, que acabou de entrar na live aí. Um abraço para você. E, pessoal, planejadores, eles são estáveis e pacientes, tá? Às vezes até demais, tá? Às vezes o planejador, ele demora tanto para ele agir, ele tem tanta paciência, ele tem tanta estabilidade que ele acaba não saindo do lugar, tá? Um planejador, ele corre o risco grande dele ser muito procrastinador, por ser muito perfeccionista às vezes, tá? Uma pessoa que tem um planejador muito extremamente alto, eles são muito perfeccionistas. E aí, tipo assim, eles tendem a ser um pouco mais pessimista, eles não são muito autoconfiantes, tá? Geralmente eles demoram para começar um projeto, tá? Mas a hora que eles começam, eles mantêm, mas eles demoram para começar, tá? Falando disso, né, que os planejadores eles demoram para começar, mas eles mantêm. Se você pegar em contrapartida um executor, ele começa rápido, mas ele tende a enjoar logo, tá? Então você tem que dar atividades para um executor ou para um comunicador que é tiro rápido. Porque ele começa logo, mas se é uma coisa que vai demorar muito tempo, ele enjoa. Ele perde, a energia dele cai. E o planejador não. Ele demora para ele começar. Ele demora. Uma hora que ele chega, ele vai até o fim. Tá? Essas são as diferenças dos perfis com relação a isso. E planejadores é um perfil também que gosta muito de se relacionar com pessoas. Tá?
Geralmente é aquele perfil que, tipo assim, vai tomar uma decisão, ele pergunta para todo mundo que está em volta dele. Mãe, esposa, irmão, irmã, chefe, às vezes algum companheiro de trabalho. O que que a pessoa acha da decisão tal que ele vai tomar? Às vezes a decisão só vai influenciar na vida dele. Digamos assim, ó. Ah, é... Vamos supor que ele quer comprar um carro. Aí ele vai, ele pergunta pro amigo, ele pergunta pro pai, ele pergunta pra mãe, ele pergunta pro outro o que que acha do carro. E é uma coisa que vai influenciar só ele, mas ele gosta de saber da opinião de todo mundo. E se uma dessas pessoas falar pra ele assim, ah, cara, mas esse carro aí eu já ouvi falar tal coisa. Ele, opa, para aí então. Então vamos procurar melhor, vamos ver um outro carro, vamos ver se é isso aí mesmo. Porque ele é muito influenciável, tá? Um, um planejador ele é bastante influenciável, assim como um comunicador, tá? Um comunicador também ele é muito influenciável. Por mais que ele influencie, tá? Ele também é muito fácil de se influenciar, porque ele é muito dado, né? Ele é muito da galera. Então é fácil de influenciar ele também. E um planejador ele é fácil de influenciar ele numa tomada de decisão, tá? Tipo assim, nossa, mas pensa bem se esse carro compensa por conta do consumo dele, por exemplo, tá? Então ele já vai, opa, pensar de novo o que que ele vai fazer, tá bom, pessoal? É... E aqui, terminando, vamos falar do analista ou conformidade dentro da nomenclatura do DISC, tá bom? Pessoal, um analista, ele é preciso, ele é atento aos detalhes, ele é organizado, autodisciplinado e conservador. Pessoal, analistas, eles tendem a ser extremamente, um analista extremamente alto, tá? Eles tendem a ser extremamente chatos quando eles têm um objetivo. Por quê? Se eles têm um objetivo, eles vão analisar tudo que é preciso analisar, eles vão ver todas as estratégias, tudo que envolve aquilo, tá? Para eles atingir aquele objetivo. Se eles vão comprar, como eu usei o exemplo do carro, um carro, por exemplo, eles analisam tudo. Eles vão ver vídeo no YouTube, eles vão conversar com quem tem o carro, eles vão atrás de mecânico, eles vão atrás da montadora do carro, né? Por exemplo, se ele quer um carro da Chevrolet, ele vai conversar com o pessoal da Chevrolet sobre o carro. E ele vai levantar o máximo de informação possível. Por quê? Porque ele gosta de tomar decisões assertivas, tá? Um analista gosta de decisões assertivas. Então, se você comparar um analista com um executor, o analista ele é aquele cara também que às vezes ele demora para tomar a decisão, mas a hora que ele toma a decisão ele vai com certeza absoluta, porque ele sabe o que ele está fazendo, tá? E por exemplo, o executor, ele toma a decisão rápido, mas às vezes a decisão dele é meio bagunçada, não é exatamente aquilo que era para tomar, sabe? Porque vai muito no calor da emoção. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E é por isso que é riquíssimo conhecer os perfis, tá? Para você saber em cada momento certo de utilizar ele, tá? Se você chegar, por exemplo, na academia, como eu dei o exemplo, e você for muito analista na academia, cara, você não vai nem conseguir fazer nada lá. Porque você vai querer analisar como que funciona o exercício, como é que funciona o aparelho, como é que o professor ou a professora fala com você, como é que tá o bebedouro, se o bebedouro tá com, com o filtro em dia. Cara, não. Dentro da academia, por exemplo, você precisa ser um executor, entrar lá, fazer o treino e ir embora, tá? Então, tem todas essas nuances aí de cada perfil, tá, pessoal? E os analistas, eles gostam de estar reservados, tá? Analistas são pessoas mais reservadas. Eles não são pessoas que eles gostam de interagir muito, eles são mais introvertidos, tá? Então, se a gente, de novo, pegar aquela bolinha do disque aqui, ó, e a gente colocar aqui planejador e analista, a gente colocar aqui os executores e os comunicadores, aqui a gente tem os introvertidos e aqui a gente tem os extrovertidos, tá? Aqui a gente tem a galera que gosta da galera, que gosta de conversar com a galera, que não, vamos lá, time, vamos fazer um negócio. E aqui a gente tem os caras que, tipo assim, que por mais que um planejador gosta de conversar com pessoas, ele é mais extrovertido. Ele, um planejador ele é mais difícil ele ir na frente de uma plateia fazer palestra. Ele vai, mas ele precisa passar por um período de adaptação, ele precisa entender exatamente do assunto que ele vai falar, do mesmo jeito que o analista também vai. Mas eles têm um pouco mais de dificuldade, tá? Um executor e um comunicador, não. Ó, tem uma palestra para dar, tá bom, o que que é para falar? É para falar dessa garrafinha preta aqui? Tá bom, vou falar dessa garrafinha preta. O cara vai catar e vai lá e vai falar. Um planejador, é para falar dessa garrafinha preta aqui? Ah, mas ela é produzida do quê? Ela é de alumínio e ela gela, ela mantém quente, sabe? Comunicador domina, né? Vocês sabiam que a estatística do Brasil
né? O perfil maior aqui no Brasil é o comunicador, exatamente. É normal que predomine dentro da gente o comunicador, né? Porque a gente sabe que o brasileiro é um povo alegre, né? Um povo contente, um povo que gosta de pessoas, então a gente é um país com mais tendências a sermos comunicadores, tá? Então, pessoal, a diferença dos perfis são essas, tá? A gente tem perfis que são um pouco mais alegres, um pouco mais extrovertidos, perfis que são um pouco mais reservados, às vezes um pouquinho mais pessimista em algum ponto, tá? E tá tudo bem, tá tudo bem. O ser humano é uma máquina realmente incrível. Quanto mais eu estudo sobre o ser humano, mais eu fico empolgado, tá? Existe as figurinhas aí que são um pouquinho mais complicadas de se lidar, mas, pessoal, dentro de cada pessoa existe uma história, tá? E a pessoa não é daquele jeito porque ela quer ser chata. A pessoa, tá usando a nomenclatura chata, tá? A pessoa não é daquele jeito porque ela quer ser chata. A pessoa é daquele jeito por causa de toda uma história que ela viveu, tá? E a gente não sabe o que passou por ela. E se ela é uma pessoa que ela não tá aberta a falar sobre a história dela, a gente nunca vai saber, tá? E dentro de uma análise de perfil, a gente, dentro a pessoa que é apta a fazer a análise de perfil, ela consegue descobrir algumas coisas dentro do que a pessoa quiser falar também, porque não vai chegar numa análise de perfil e colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, ó, ou você fala ou eu não te falo o que eu tenho que te falar. Não, a gente vai conversar, a gente vai fazer toda uma entrevista, vai, né, montar um plano de ação dentro das crenças da pessoa, dentro dos valores da pessoa, tá? Ó, quer ver um exemplo? O que eu gosto de usar? Como todo mundo aí deve saber, existe um movimento na internet que é o pessoal da 5 AM, né? Que é para acordar às 5 da manhã. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona. Tem gente que começa a funcionar depois das 8 da manhã. Se a pessoa começa a funcionar depois das 8 da manhã e você fizer essa pessoa acordar às 5, tem duas coisas que podem acontecer. Ou essa pessoa vai ficar insuportável durante o dia todo, porque ela começa a funcionar depois das 8 e você fez ela acordar às 5, tá? Ou essa pessoa vai ficar super improdutiva porque o corpo dela precisava descansar, mas essas 3 horinhas aqui você fez ela acordar antes, tá? Então, assim, pessoal, essa história de onda da internet, de hype, de acordar às 5 e de. é, Cara, cada um é cada um, tá? Eu até, entrando um pouquinho nesse assunto, eu já li uma vez, eu tô relendo o Milagre da Manhã, tá? Não sei se todo mundo conhece aí, eu sugiro a leitura, na qual o autor sugere acordar às 5 da manhã. Mas, pessoal, o Milagre da Manhã, ele é um livro para você adaptar a sua rotina. Se o seu Milagre da Manhã é acordar às 8, tá tudo bem, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que cada pessoa age de uma forma, tá? Cada perfil age de uma forma, tá bom? E é por isso que o ser humano é essa máquina tão incrível que a gente é, tá? Porque se a gente fosse todos iguais, todos feitos numa máquina, tudo igual, igual latinha de Coca-Cola, não ia ter graça, a gente não ia conseguir se relacionar, a gente não ia conseguir ter tantas pessoas incríveis aí, com tantas ideias, escritores, músicos, artistas, enfim, pessoas da área legislativa, pessoas tão incríveis, se todo mundo fosse igual, tá? É, eu não vou lembrar de que música que fala, mas que fala assim que teve um pesadelo, medo de não acordar, todo mundo era atleta, todo mundo era tudo. E era um pesadelo e eu não conseguia acordar. Porque, tipo assim, se todo mundo fosse tudo, ninguém ia ser nada. Tá? Não iam ter as pessoas extraordinárias aí que a gente tem. E todo mundo é extraordinário dentro do seu nicho, dentro da sua convivência, dentro do seu campo relacional ali. Tá bom, pessoal? Bom, poderia ficar falando disso aqui por horas e horas e horas, mas não vou me estender muito para não tomar o tempo de vocês. E, e se você quiser que eu faça lives falando sobre esse tipo de coisa, tipo de comportamentos, como é que eu posso falar aqui? De formas que as pessoas são diferentes de cada ser humano, assim, a gente faz mais lives mais para frente aí, conforme a gente for evoluindo aqui as nossas conversas, tá bom? É só mandar aí no meu direct assim, fala sobre tal assunto aí, vamos fazer uma live sobre tal assunto? Puxa, a gente faz aí a live aí como vocês quiserem, tá bom? Aqui esse perfil eu coloco o conteúdo aqui 100% para vocês,
tá? Pra quem me acompanha aí. Adoro fazer isso, amo fazer isso, tá? Tô tentando manter uma constância maior, mas a correria do dia a dia aqui às vezes atrapalha um pouco, mas tô tentando manter essa constância aí para sempre ter conteúdo para todo mundo aí. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o que o Gilvan falou. Até que ponto o ambiente pode influenciar a pessoa a mudar o perfil, mesmo que individualmente? Cara, é o seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui. É assim, ó. Nós, seres humanos, somos adaptáveis, tá? Então, se você tem um perfil, por exemplo, muito planejador e você convive num ambiente de executores, você pode sim começar a mudar o seu perfil para um perfil executor. Pode doer, depende do nível que está o seu perfil, tá? Vamos supor assim, ó. Quando analisa o perfil da pessoa, ele pode ser extremamente baixo, baixo, normal, alto ou extremamente alto, tá? Só para dar uma simplificada aqui. E se você tem um perfil extremamente alto de um planejador e você está trabalhando com pessoas de perfil extremamente alto do executor, e você precisa ser um executor muito alto, são perfis opostos, tá? Se você, de novo, lembrar da rodinha lá, são perfis opostos. Cara, é muito difícil para esse planejador extremamente alto ser um executor. Ele consegue, mas ele vai ter que fazer muito, vai dar muito trabalho para ele. Ele vai se cansar muito, tá? Aí depende da disposição que ele vai estar. Se for, por exemplo, no ambiente profissional, ele vai ter que analisar se compensa esse esforço para se adaptar ao perfil, tá, do ambiente, ou se não compensa. Se compensa ele mudar de endereço ou ir para um departamento, às vezes, que é um pouco mais a cara dele. E do mesmo jeito, no âmbito pessoal. Vamos supor que você é uma pessoa extremamente analista, extremamente analista. Lembra que eu falei, analistas são mais reservados. E você tem um grupo de amigos que são comunicadores, de novo, lembra que ó, são opostos. Pode ser que você ande com eles, né? Que você vá fazer passeios e eventos com eles, mas pode ser que você não é sempre que você vai querer ir, por conta do seu perfil ser um pouco mais reservado. Você vai selecionar mais o ambiente que você vai querer saber se o ambiente que você vai é um ambiente seguro, se é um ambiente que quem que vai estar, o que que vai tocar, tá? Vamos pensar no ambiente de festa, o que que vai tocar, o que que vai ter para comer, o que vai ter para beber. Você vai querer saber muito mais informação do que um comunicador, que você vai chegar nele e falar assim, ó, tem um evento lá, vamos, tá? O comunicador é assim, você chega nele e fala assim, cara, eu vou fazer um churrasco, vou, eu vou. Ah, mas eu nem falei, não, mas eu vou, tá? O comunicador é assim. Agora, se você chega para um analista e fala assim, cara, eu vou fazer um churrasco, aí ele vai falar assim, ah, tá, mas onde que vai ser? Ah, vai ser na minha casa. Ah, mas qual que é o endereço? Ah, o endereço tá, mas qual que é a cor do portão da sua casa? Ah, tá bom. E que carne que eu tenho que levar? Ah, mas que marca de carne que eu compro? Que corte que eu levo? Você quer que eu mando o açougueiro cortar com 2 dedos de largura ou com um dedo só? Entendeu? Ele vai querer muita informação para ele poder iniciar o churrasco, tá bom? Isso eu tô falando perfis que estão extremamente altos, tá, pessoal? A gente equilibra eles, né? É claro, a gente não é 100% alto o dia todo, mas a gente equilibra eles. Mas assim, a gente dá exemplos extremos para entender aí. Tá, Gilvan, não sei se eu consegui responder aí a sua pergunta, mas sim, cara, o ambiente pode influenciar sim você mudar. E pode ser doloroso ou não. Você pode querer se adaptar ou não. É sempre dentro do que for o melhor para você. Às vezes é uma situação que você precisa muito, vamos supor, de novo, falando sobre emprego. Se é uma coisa que você precisa muito daquele salário, às vezes você até se esforça para você se adaptar até um período que você ache um outro lugar para você trabalhar ou que você acaba se adaptando com o passar dos anos, tá? Mas influencia bastante sim, cara. Influencia bastante sim. Oh, fico feliz, cara, que ficou claro aí. Pessoal, já são 8 horas, eu vou aqui meio que encerrando a live, né? A live de hoje, amanhã tem mais conteúdo, né? Convido vocês de novo a voltar aqui. Ah, e lembrando, pessoal, que tem um link aqui na minha bio, você vai achar um link para você fazer uma inscrição, tá? E vai preencher um formuláriozinho do Google Forms e você vai colocar seu e-mail, seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Para quê? Para você receber o aviso das lives, tá? Quando for ter live, ou tipo, ó, hoje tem live tal hora, tá?
para você receber conteúdo exclusivo que eu vou te enviar, conteúdo que não entra aqui no Instagram ou em alguma rede social ou no YouTube, tá? Alguma coisa, algum pensamento, alguma reflexão, que nem, por exemplo, eu dei o exemplo do livro, alguma reflexão, às vezes diferente que eu tive ali, eu mando para você escrito, tá? E futuros oportunidades de compras aí, de vendas de produtos que a gente pode oferecer aqui, você vai ser o primeiro a ser avisado e você vai ter um desconto muito maior do que quem não está nessa lista de e-mail minha aí, tá? Então, se fizer sentido para você, eu estou começando essa lista agora, tá? Não é nada que está em andamento, vai começar a partir dessa semana aqui. Então, a partir da próxima semana que vai começar a entrar conteúdo nela, tá? Então, quem tiver a fim de entrar, fica aqui o meu convite, tá? Não é nada que você é obrigado a fazer, mas se você quiser entrar, vai me deixar muito feliz. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que a Adriele falou. O analista vai chegar com checklist mesmo. Exatamente. Ixi, são pessoas completamente sistemáticas, pessoal. Mas são pessoas que são um freio de mão necessário, né? Porque se você deixa todas as coisas na mão dos executores e dos comunicadores, bicho, o negócio fica. O negócio fica espirocado, né? O negócio vai para sei lá para onde. E se você deixa muito na mão dos planejadores e dos analistas, o negócio nem funciona, né? Se você vai deixar o analista planejar um churrasco ali, ele vai precisar de uns 4 meses, pelo menos, para ele deixar o seu churrasco pronto aí para chegar no dia. Tá, pessoal? Bom, então era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? É um resumão dos perfis. Amanhã eu vou entrar de novo no dominante e no conformidade com mais detalhes, tá bom? Vou falar de novo porque que eu escolhi falar desses dois juntos e depois desses dois juntos, tá? Que faz todo sentido, vocês vão ver que engloba todo sentido aqui. E fica meu convite para vocês voltarem amanhã aqui nesse mesmo perfil do Instagram e nessa mesma hora às 19h11. Para quem não pegou aí no começo da live um motivo desse horário, fica curioso que eu falo amanhã de novo, na live a hora que começar. Tá bom? Pete, um forte abraço, minha querida. Muito obrigado aí pelo parabéns e sucesso para todos nós, né? Vocês aqui numa segunda-feira à noite, ouvindo uma pessoa falar sobre desenvolvimento pessoal, já é um passo muito forte na evolução aí de cada um de vocês e minha também, que externiza essas coisas aqui que a gente estuda aqui há tanto tempo, que a gente gosta tanto. E acreditem, eu aprendo tanto quanto vocês aprendem aí, se é que eu estou ensinando alguma coisa aqui, né? Se eu estou falando, mas eu aprendo muito sobre o que eu estou falando aqui para vocês. Pessoal, então do mais, um forte abraço. Acompanhem minhas redes sociais. Lembrando, meu Instagram, o meu YouTube, tá? Pode procurar lá no YouTube, Eduardo Arnone. Se inscreve lá. Também sai vídeo semanal, tá? Sobre vários assuntos. Eu fiz assuntos. Eu fiz uma semana, 3 vídeos sobre passado, presente e futuro. Obrigado, João. Muito obrigado. Passado, presente e futuro. Tá lá no meu YouTube. Se fizer sentido e você tiver curiosidade de assistir, corre lá. E saíram alguns comentários, algumas dúvidas a respeito daqueles 3 vídeos lá e logo vai entrar conteúdo lá sobre isso também. Tá bom, pessoal? Então, do mais aqui, fica o meu agradecimento por vocês que estiveram nessa live comigo aqui hoje. De verdade, sou muito grato por isso. E até amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.